vou fazer aqui o resumo do livro de João, lembrando que isso não é para que você não leia o livro, porque o livro é muito interessante do Evangelho, como todos os outros evangelhos, né, que são 4, eles vão trazer a narrativa de Jesus, início, meio, acontecimento e o fim, a ressurreição. Só que o João traz a sua percepção a partir de sua personalidade, né? Por ele ser o discípulo mais jovem de Jesus, ele traz essa percepção mais juvenil, né? Tanto é que o João já começa lá, não apenas com a questão da narrativa genealógica de Jesus, ele já traz o Jesus com ele, né? Ele diz assim: no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. Porque daí ele já acredita que está tudo dito. Porque se no Antigo Testamento dizia que o Cristo viria, que ele descenderia da linhagem de Davi e todas aquelas coisas, nele se resumiu no Verbo se tornando carne. Então ele já parte do Cristo que ele conheceu, né? Uma confirmação, a percepção dele das coisas, da narrativa, né? E aí ele traz esse apontamento do verbo, né? Que tinha no Antigo Testamento que dizia que se tornaria carne, que aconteceriam todas as coisas. Ele vem afirmando que sim, que aquele Cristo se tornou carne, que aquele verbo se tornou carne. E aí ele traz uma percepção sobre João Batista, que muitos naquele tempo acreditavam que o Cristo viria, né? Era como a gente espera hoje, a volta do Messias. Naquele tempo esperavam-se que o Messias viria, né? Ainda hoje o povo que não crê que Jesus Cristo era este Messias esperam a vinda deste Messias. Mas voltando para o Evangelho. Aí muitos acreditavam que o João Batista era esse Cristo, né? Porque o João Batista ele era um homem mais metido a santo, em suas vestes, as vestes de animais, de couro de animais. Ele não tinha aquela vaidade de homem, vivia no deserto, buscando a aproximação para com Deus, se alimentava de gafanhotos, insetos, essas coisas. Ele tinha essa vida dele era muito mais ligada a essas questões associadas à santidade, né? Ele era mais isolado. Naquele tempo tinham as setas diferentes e cada um se encaixava numa coisa. Ele se encaixava mais nesse povo que ia pro deserto, se isolava e buscava estar mais próximo a essa santificação. E aí, o que aconteceu? Muitos acreditavam que ele era o Cristo, muitos. E aí, o João Batista mesmo, por diversas vezes, como a gente vê nos outros 3 evangelhos, dizendo que ele não era o Cristo, que quem era o Cristo era o que vinha, que ele não seria digno de amarrar as sandálias, né? E o próprio Jesus dizendo assim, mas convém que aconteça porque está escrito, como a gente já viu em todos os outros 3 evangelhos. Mas o que é interessante é que o João Batista, ele tinha uma língua muito solta para repreender, independente de quem fosse, não era só o povo de Israel, não era só judeu, não. Ele repreendia era todo mundo, romanos e quem entrasse no meio. Tanto é que ele perdeu a cabeça por isso. Mas assim, o João Evangelista deixa bem claro que o João Batista realmente era aquele que viria e abriria o caminho da Boa Nova, né? Do Cristo verdadeiro, que traria esse Novo Testamento para a gente, né? Essa Boa Nova. Aí ele traz algumas passagens onde João afirma isso, ele mesmo dizendo que ele não era o Cristo. Aí algumas passagens onde Jesus passava na frente de João Batista e ele dizia: "Tá ali o Cordeiro de Deus, que será sacrificado por nós e por todos". E diversas passagens, só para afirmar que realmente o João Batista não era o Cristo, e sim Jesus Cristo era o Cristo. Dentre outras coisas, João vai nos trazendo algumas percepções. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Muito interessante. Naquela passagem lá, que tem a narrativa onde Jesus Cristo entra na casa de oração, na casa de Deus, né? Num templo onde as pessoas oravam a Deus e faziam seus sacrifícios. Quando Jesus entrou lá, que derrubou as mesas, que fez todo aquele alvoroço que os outros evangelhos trazem, João traz a percepção de uma coisa muito interessante, que ele disse que em 3 dias derrubaria aquele templo e o construiria novamente. Ali foi uma fala que os fariseus, que os escribas, aquele povo todo,
ficou alvoroçado, tanto é que no julgamento de Jesus, lá contra eles próprios, né, quando ele está lá na frente dos sacerdotes que vão julgá-lo, essa frase é usada contra Jesus. E o Evangelho de João, ele traz dizendo assim, que esse povo não compreendia o que o Cristo falava, que os próprios discípulos, quando estavam com Jesus, ficavam, poxa, como assim derrubar em 3 dias construir, né? E aí Jesus falando que aquele templo não era um templo feito por mãos humanas, mas era o templo lá de Hebreus, que Paulo diz, um templo não feito por mãos humanas, é onde o Cristo entrou, e nem precisou de um sacerdote para santificá-lo, porque ele mesmo já era santo, a carne dele, do verbo sendo carne, já era santa, e o sangue dele é que purificou a todos, não precisou de sumo sacerdote, ele era a própria purificação de carne e de sangue. Era deste templo aí que o Jesus estava falando, né? E a gente compreende que realmente isso foi entendido de maneira que João trouxe essa percepção e lá na frente a gente vê o esclarecimento através de Paulo na carta de Hebreus, né? Mas vamos aqui passando para frente. Outra coisa que eu trouxe interessante é quando ele se encontra com Nicodemos. Nicodemos era um cara da alta sociedade, né? Era um príncipe dos judeus. E ele ouvindo aquele verbo vivo falando, ele se sentia assim energizado, porque era complicado as pessoas acreditarem que ele era o Cristo, né? Ainda mais um príncipe dos judeus acreditar que ele era o Cristo, porque o Cristo que eles esperavam era um Cristo que tirasse ele daquele deserto, que tirasse aquele povo daquela situação, que libertasse aquele povo. E aí o Cristo que estava ali era um Cristo que amava pobre, era um Cristo que amava prostituta, amava bêbado, era um Cristo que andava e amava pessoas simples, né? Era um Cristo que não queria reino, era um Cristo que não queria mais nem viver com a lei, era um Cristo que queria cumprir a lei e que a nova lei seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse Cristo aí era um Cristo muito sem estrutura para eles, né? O que eles teriam de poder com um Cristo desse? Então aquele Cristo ali não servia para eles. E aí Nicodemos sentindo aquele eletromagnetismo do Cristo, aquela energia que era contagiante a ponto de os demônios saírem, as pessoas serem curadas só de se aproximar dele, a palavra de rio de água viva que fluía de dentro dele. E o Nicodemos sentindo, né? O Nicodemos sentindo. Chega para ele, né? E ele perguntando, mas como é que a gente vai para o reino dos céus? Aquele questionamento dentro dele, latente. E aí o Cristo diz para ele, olha, rapaz, você tem que nascer de novo. E o Nicodemos, muito instruído, aí ele disse, mas como assim? Do ventre da minha mãe tenho que voltar? E aí Jesus disse, não, Nicodemos, não é assim. O que acontece é que a tua consciência tem que se sair da lei, tem que sair dessa questão de merecimento, de oferecer isso e isso. Você tem que compreender que eu sou o sacrifício vivo, Nicodemos. E aí, quando você mudar a sua consciência, aí você vai nascer da carne e você vai nascer do espírito. Olha só, por quê? Porque aí é onde você está lançado nas águas, né? Um novo nascimento e um nascimento de espírito, é o nascimento da consciência. A tua mente, a tua percepção do que é Deus vai mudar. Só que Cristo, naquele tempo, falava por parábolas para que fosse mais compreensível para eles. Quando a gente vê o Novo Testamento hoje e a gente tem 2000 e poucos anos de informação, tem o discernimento do Espírito Santo, a gente compreende de maneira do que o Cristo falava, mas naquele instante as pessoas estavam vivendo na lei. E o Cristo estava fundamentando ali essa percepção nova. Então, as parábolas ficava mais compreensível esses acontecimentos, né, que para a gente hoje parece fácil, mas o Nicodemos super compreensível a não compreensão dele na época. Aí Jesus continua, né, pregando o seu novo evangelho, a sua boa nova. Aí ele vai falar que as coisas que tem que acontecer,
que ele precisa ser levantado, assim como a serpente foi levantada por Moisés, porque agora não era mais o Antigo Testamento, ninguém mais era filho de Moisés, das antigas leis, agora seriam filhas do Deus vivo, e o Cristo faria essa ligação através do levantamento no deserto, da crucificação, né? Através daquilo ali, agora as pessoas seriam feitas filhos de Deus, e através de Jesus como ponto de ligação, né? Sem mais aquelas prisões relacionadas às leis. Aí Jesus vai continuar pregando que essa ligação seria feita por ele, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque agora não tinha mais essa questão de sacrifícios, de lei, mas apenas crendo em Jesus como cumprimento de toda essa lei, né? Agora a ligação com a glória não seria mais através de sacrifícios, nem precisaríamos mais de sumo sacerdote. Agora, para ligar-se com a glória, eu precisaria apenas crer no Cristo como sacrifício vivo e o cumprimento das promessas. E aí ele vai explicando, né, através de parábolas, e depois ele vai explicando mais claramente para os discípulos, porque ele queria ali fundamentar algo para os seus discípulos para que eles passassem esse algo para frente, tá? Aqui, né, 2000 e poucos anos atrás, a gente vivendo com a compreensão desse algo através dos discípulos. Outro que ele vai trazendo aqui para a gente, ele se coloca assim: agora existe a luz, eu sou a luz que vinha ao mundo. E eu vim iluminar todas as trevas. Nada que está escondido, assim ficará. Tudo que está encoberto, deixará de estar encoberto. Ele dizendo, né? E eu lembro muito da percepção de Jung em relação à psicologia analítica, do que ele fala de sombras, né? Porque as sombras seriam justo essa coisa que existe dentro de mim. Por exemplo, alguma coisa que tinha na lei que martigava meu coração, martirizava meu coração, ou desde achar que alguém não merece a salvação e aquilo ali latejava, mas eu trancava aquilo ali dentro de mim, porque parecia errado, eu julgava pecado, alguém me ensinou que era errado. E aí, quando eu via alguém fazendo aquilo, eu queria atacar pedra, eu queria matar, eu queria destruir, porque existia uma sombra dentro de mim, mas ele seria a luz que veio ao mundo. Ele veio iluminar as sombras de todos, e as pessoas que se enxergassem como ovelhas dessa voz, eles ouviriam essa voz, veriam as suas sombras, mas não abraçariam elas e casariam com elas. Eles deixariam ela ir. Eles se perdoariam, ele perdoaria o outro que faz isso, ele pediria cura para que essa sombra fosse extinguida. Então, ele não nega que a luz ilumine a sombra, ele abraça essa luz para que essa luz o cure dessas sombras, para que essa sombra não atormente mais a sua consciência. Aí ele vai pregando que a luz veio ao mundo, mas que muitos preferiam ficar nas sombras, mesmo enxergando a luz como luz. Vários e vários fariseus, saduceus, zelotes e todos aqueles povos que existiam viam aquela grande luz que era o Cristo, curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, os coxos andando, tudo que tinha na descrição do Antigo Testamento acontecendo, mas mesmo assim eles queriam não ver, não ouvir. Então, eles não queriam aceitar a luz dentro deles. Tem gente que ouve a luz, vê a luz e prefere não acreditar na luz, do mesmo jeito que tem hoje. Aí, diante disso, ele vai pregando outras coisas, né? E ele traz aqui aquela passagem da Samaritana, que é uma passagem super interessante, porque existia uma rixa de povos, né? Eram os judeus e os samaritanos. E aí a mulher tá lá no poço, Jacó, e ele chega para a mulher e pede água. E a mulher, mas como assim? Você é um judeu me pedindo água? E aí ele, conhecendo a consciência, o coração de toda aquela mulher, sabendo que aquela mulher ia desempenhar um papel super interessante naquele momento, começa a conversar com aquela mulher. E fala sobre as crenças, né,
a ponto deles chegarem numa conversa mais íntima, onde Jesus diz assim: pois vai lá, mulher, chama lá teu marido e o povo para ouvir a palavra que eu estou dizendo, porque essa palavra que eu estou dizendo aqui, ela vem de uma fonte que não seca. É uma palavra de rios de água viva. Quanto mais você bebe, mais você quer beber. E ela flui, flui, flui. E a mulher: eu quero dessa água, eu quero. E eu não tenho marido, né? Aí Jesus disse: tem mesmo não, minha querida, que você já teve 5. Aí ela: oh, você é um homem realmente santo, um profeta. Aí ela: o que você sabe sobre profeta? Aí até quando eles chegam na percepção de que veria o Cristo. E aí ela: esse cara deve ser o Cristo, porque ele fala de um jeito que realmente eu sinto dentro de mim essa voz dele dizendo que é verdade. Aí ela vai chamar o povo. Aí quando conta tudo pro povo, ela conta já com aquele rio de água viva fluindo dentro dela, sabe? O poço que tá dentro dela, assim, aquele rio que tá dentro dela já tá fluindo para todo mundo. A mulher já tá dando a água de água viva pro povo, de tão energizada que ela tava. E o povo chega empolgado, e o Cristo prega, e o Cristo prega. E o povo começa a acreditar, gente de todo jeito acreditando, samaritano, todo mundo. E aí Jesus olha assim e diz: tá vendo? Rio de água viva. Aí os outros que foram para lá dizem assim: tá vendo, mulher, que agora eu creio porque eu tô ouvindo e tô vendo, não mais pelo que tu me disse? E aí o que é que acontece? Jesus faz um milagre no sábado. Ele cura um aleijado de nascença. Porque essas curas dele, que eram mirabolantes, né? Não que nenhuma cura fosse inferior à outra, mas essa assim, curar um aleijado de nascença. Até na medicina, imagina como é que seria hoje, né? A compreensão, imagina sem nada, só. E aí foi um acontecimento, né? Entre aquele povo que estava crendo, foi maravilhoso, mas para alguns, né? Para os fariseus, a loucura era porque era no sábado, porque no sábado não podia. E ali ele começou a trabalhar a questão do sábado com eles, de que o sábado era feito para o homem, não o homem para o sábado. Que o homem tinha que compreender que nada que fosse religioso, nada que fosse idolatrado de uma maneira diferente serviria mais, né? Porque se um homem tem a sua ovelhinha doente ali no dia de sábado, ele não iria atrás dela. Por que que um ser humano que está precisando de uma cura, de uma oração, de um prato de comida, do que fosse, não poderia ser servido? Ele vai começar a trabalhar a cabeça deles em relação a isso, de que tudo era em função do homem agora, pela graça de Deus, e não pela idolatria, e não pela religiosidade, mas tudo pela graça. Aí ele começa a dizer, né, que eles estão cada vez mais envolvidos com o Pai, que o Pai está nele e ele está no Pai, e deixa os fariseus cada vez mais zangados em relação a isso. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu notei interessante. Eles começam a murmurar assim: ah, mas você não é o filho de José, de Maria, o carpinteiro, só para ver assim o que Jesus falava, né? E Jesus começa a dizer: pois eu te digo aqui uma coisa, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o maná do deserto. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, morrerá. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ainda que morra, viverá. Aí que eles ficam muito loucos mesmo em relação a essa palavra, né? Tudo que de alguma forma se ligasse ou quisesse se aproximar de Moisés, para eles era uma ofensa muito grande, né? Porque eles viviam pela lei de Moisés e ele estava ali cumprindo essa lei e o Cristo sem medo nenhum dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu e quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não, ainda que morra, morrerá, mas aquele que comer de mim e beber de mim não morrerá, por mais que morra. E aí é claro que ele vai explicar para os discípulos depois a significação disso, que era que, como ele era o cordeiro vivo, aquele cordeiro purificaria todas as nossas transgressões, tudo que ficou debaixo do Antigo Testamento, da queda de Adão. Tudo, essa carne, ela simbolizaria para sempre este sacrifício único e vivo para sempre.
e que o sangue era a purificação dos nossos pecados, né? Ele vai explicando para os discípulos. E acreditar que esse Cristo faria isso é que faria diferença, né? Porque se eu não acredito nisso, eu vou pagar pelos meus pecados por mim mesmo? Não. Então, se eu acredito que ele era o meu sacrifício único e suficiente, eu não vou ter que pagar pelos meus pecados, porque ele já pagou. É de graça. É aí que mora a graça. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa. E os escribas, como sempre, os fariseus ao redor dele, buscando tragá-lo, né? E aí o que é que acontece? Trazem para ele a Madalena, que estava adulterando, e pela lei ela seria apedrejada, para ver qual é o comportamento de Cristo, né? E o Cristo lá, muito de boa, desenhando aqui na areia, só faz levantar a cabeça, os olhos e dizer: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali aquela palavra saiu tão fluindo dos rios de água viva que realmente tornou-se verdade naquele instante para quem estava ouvindo, né? Claro que uns ficaram com medo de alguma forma apedrejá-los. E o que aconteceria? Porque a multidão dos que criam que ele era o Cristo já era grande, poderia causar algum alvoroço. E também porque mexeu com a verdade de muita gente ali, né? Porque ali era o Cristo verdadeiramente falando. Mas assim, a percepção que João traz deste acontecimento, desta narrativa, é muito interessante. Ele traz detalhes que fazem a gente pensar que aquilo ali foi uma situação de mudança de consciência, né? Fiz aqui algumas anotações. Quando Jesus percebe que todos saíram, né? Ele diz assim: olha, mulher, você ainda vê alguém? Aí ela olha assim: não, não vejo. Aí ele diz: vai e não peques mais. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Olha só aquela questão da sombra, né? Ilumine o que você está por dentro. O que te trouxe até aqui, né? Porque assim, nós como seres humanos, carnais, temos a questão dos nossos sentidos, temos os nossos desejos, temos essa questão do ego, de toda essa associação com esse sistema que nos cerca, né? E das vontades. E a vontade, talvez, dela, biológica, física, ou o frenesi psicológico do proibido, trouxe ela até ali. Mas ela analisando a si mesma, como ela se sentia como mulher, como ela se sentia como ser humano e como é que ela se sentia naquele instante de estar prestes a ser apedrejada até a morte. Todas essas vontades e essas coisas que traziam a vida dela para aquela situação, de alguma forma fez bem para ela, independente do julgo social, do julgo que estava naquela situação dela. O que realmente compõe ela como pessoa, como ser humano, foi bom para ela naquele momento? É uma análise muito interessante, que aí ele olha para ela e diz: olha, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará mais nas trevas. E aí aquela autoanálise daquela mulher é tão instantânea porque ela estava ali, ia ser apedrejada, né? E era o fim para ela. O que culminou no fim dela foi bom de verdade? Valeu a pena de verdade? E aquela situação ele vai falando, né? Ele continua falando: vós, quem queria apedrejar ela, julgam segundo a carne, mas eu julgo segundo o espírito. Eu não estou aqui brigando com a carne da Madalena, nem estou julgando a parte carnal que trouxe a Madalena até aqui, mas eu estou julgando o que tem dentro da Madalena. O que eu quero que a Madalena compreenda é que o que trouxe ela até aqui tornou ela ser o que ela é suficiente para descrever ela como pessoa? É isso que a Madalena quer ser? Porque eu vim mudar o que está dentro da Madalena e não o que está fora da Madalena. O que está fora da Madalena é consequência. Vocês julgam segundo a carne, mas eu segundo o Espírito. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Eu vejo o que está em cima. E ele continua:
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele continua: o pecado aprisiona, mas se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque eu não estou aqui condenando o que a Madalena fez em relação ao que é carnal para ser apedrejado. É o que a Madalena fez em relação à consciência da Madalena, se isso é suficiente para ela vir na vida, observar e sentir os seus sentidos, ser apresentada a todos esses sistemas familiares, sentimentais, emocionais, da sociedade e se recompor como o que ela quer ser, se isso é suficiente para ela. A adúltera a ser apedrejada, é isso que a Madalena quer ser? É isso que eu estou pensando. Vocês estão aí julgando segundo a carne, mas eu estou julgando aqui segundo a consciência, segundo o espírito, porque eu sou de cima, vós sois de baixo. Mas eu vos digo que aquele que crê em mim não provará a morte eterna. É isso que Jesus fala com aquela passagem linda de Madalena, que vai muito além do carnal ser perdoado pelas pessoas, mas vai numa transformação de consciência, que aquele que guarda as minhas palavras verdadeiramente será livre, né? Aí continua Jesus Cristo fazendo as suas curas mirabolantes no sábado. Essa aqui é super interessante, porque ele vai curar um cego de nascença. E o cego ali querendo ser curado, mas existe um poço, né? Onde na consciência deles lá, havia um anjo, pisava na água, e o primeiro que entrasse era curado. Mas ele, por ser cego, ficava sempre muito, muito distante, não conseguia chegar lá. E ele já tinha quase seus 40 anos. Aí, Jesus foi lá, fez uma laminha lá com barro, com a saliva, e o curou. E aí, por ser no sábado, foi um escândalo maior do que ser uma cura dessa, né? Mas muita gente conhecia aquele cego porque ele já era um pouquinho de idade, né? E todo mundo já entendia que ele já era cego de nascença. E aí foi um alvoroço muito grande, porque muitas pessoas creram no Cristo, sendo Cristo. E ali os fariseus e todos os escribas e aquele povo todo já ficou muito alvoroçado, porque um cego de nascença já é demais, e ainda mais no sábado. Chegaram a chamar os pais desse ex-cego para colocar ali diante da sinagoga e dizer: e aí, como é? Vocês são pai deles? Somos. E realmente ele é cego de nascença? É cego, ele nasceu. E quem foi que o curou? Aí eles com medo, né, porque eles estavam expulsando as pessoas das sinagogas e tudo, ele disse: rapaz, eu não sei, pergunta para ele porque ele já é adulto, né? E aí, com medo danado, mas todo mundo sabendo que foi Jesus, ele chega novamente para o cego e pergunta assim: e aí, quem foi que o curou? Ele: rapaz, eu já disse essa história, mas eu vou dizer de novo. Quem me curou foi o Jesus, o que dizem que é o Cristo, né? Mas eu tô vendo que vocês também acreditam nisso, porque eu já contei essa história umas 3 vezes e vocês me perguntam a mesma coisa. Aí eles ficam indignados com a posição dele e o expulsam, né? E não permitem mais que ele viva entre eles ali. E ele tá nem lá, porque ele tá curado, tá andando com as próprias pernas, caminhando para um lado para o outro, enxergando tudo. Se encontra inclusive com Jesus lá na frente. Como ele não reconheceu o Jesus, né? Ele diz: eu fui expulso, eles me expulsaram porque disseram que esse rapaz ele não é o Cristo, esse senhor ele não é o Cristo, e que eu estou espalhando mentiras, dizendo que ele fez isso. Aí Jesus pega e diz assim: pois eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Aí ele vai e adora Jesus naquele momento. Mas o que é interessante é isso, que o medo que as pessoas tinham, né, de verdadeiramente o Cristo estar ali na frente deles e eles não quererem dar ouvidos àquela voz e nem enxergar aquela luz. E aí Jesus começa a pregar falando sobre ele ser a porta. Por onde as ovelhas passam, aquelas ovelhas que ouvem a sua voz e a reconhecem, né? E ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou porque quero, porque o meu pai quer. E, inclusive, eu tenho ovelhas em outro aprisco. Olha só
Nós, hashtag a gente, né? E essas também virão a mim, porque elas ouvirão a minha voz e a reconhecerão como sendo eu o seu pastor. E aí os fariseus ficavam cada vez mais zangados com aquela situação, né? E aí, diante de tanta gente se convertendo, cego ficando curado, coxo andando, o que é que acontece? Ressurreição de Lázaro. Aí para eles foi impossível conviver com esse cara, tá ficando difícil não provar, não acreditar que ele é o Cristo. E a gente perdeu no poder, né? Aí eles fizeram uma reuniãozinha e nessa reunião tinha um sacerdote que ele era sacerdote daquele ano, né? Que era o Caifás. E eles, todo mundo com medo, eita, desse jeito a gente vai perder o controle sobre eles, né? E aí ele diz assim: pois convém que um só homem morra do que todos nós. E ele ali pensando que naquele momento estava falando de alguma forma com malícia ou o que fosse, mas era o Deus permitindo, né? Porque tudo que convinha que acontecesse era que verdadeiramente o Cristo morresse por nós, por todos, né? E o Caifás achando ali que estava fazendo a coisa do coração dele, porque ele era o sumo sacerdote do ano. Aí Jesus começa a falar sobre a glorificação, continua, na verdade, né? Que ele realmente precisava ir para que a gente recebesse a graça da glória, né? E ele vai falando sobre essa passagem interessante, que é quando Jesus começa a falar sobre a perturbação da alma dele, né? Por todas as coisas que ele iria passar, além da questão física, que ele iria passar, e também da questão emocional, de toda a situação que ele viveria, né? Aquela angústia, né? Ele fala sobre a alma dele estar angustiada. Existia um ponto mais forte ali. O Cristo, ele estava pensando como que ficariam os discípulos depois que ele fosse, né? Como é que ficariam essas ovelhas, né? Porque enquanto ele estava ali, ele estava fundamentando a fé deles, mostrando como era o Novo Testamento, como seria essa boa nova, como é que esses discípulos iam ficar quando ele fosse. E as orações dele eram mais voltadas para isso do que para o anseio e a angústia do que ele mesmo viveria em carne, né? A questão do que ele passaria. E aí ele começa a preparar os discípulos em relação a isso. E aí na oração, né, ele diz: ó, fica aqui que eu vou orar ali porque eu estou precisando, a minha alma está angustiada. Diante disso, que a gente já viu nos outros evangelhos, o João traz uma passagem interessante que ele diz assim: e ele falou em voz alta diante dos discípulos: Pai, por favor, glorifica-me mais uma vez, né? Porque tinha que acontecer. Aí uma voz que veio do nada disse: já tenho glorificado e outra vez o farei. Aí todo mundo: eita, um trovão. Eita, de onde é que veio essa voz? Todo mundo ali meio assim, aterrorizado. Aí Jesus vai explicar: olha, essa voz, ela veio por amor a vós, e não a mim nesse momento, viu? Essa voz veio por amor a vocês, porque tudo que ia acontecer por amor a vocês. Aí ele diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, porque naquele momento o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele ia perder o poder sobre a morte, né? Dos homens, né? Naquele momento estava sendo cancelado, né? Ia ser cancelado o poder sobre isso, do que existia na queda de Adão, do que existia do Antigo Testamento. Aí eles foram fazer o que? Cear, né? Pouco depois. E essa passagem da ceia que o João traz, ele traz aquela narrativa de lavar os pés, que é interessante porque, a primeiro modo, né, os discípulos não conseguiam compreender o que era aquilo. Jesus, eles ceiaram, aconteceu toda aquela coisa lá dele já saber quem ia traí-lo, que a gente já viu no resumo de Mateus. E aí, o que que acontece? Ele vai limpar os pés dos discípulos. Como sempre, né? Pedro diz logo assim: não, mas como isso não convém, convém que eu limpe os seus. E aí ele: não, mas você vai já entender por que que eu estou fazendo isso. Depois dele fazer em todos, ele diz: olha, gente, é o seguinte, vocês têm que compreender que servo
é aquele que se dá de coração. Então, eu estou aqui sendo mestre, estou aqui servindo vocês. Então, eu estou servindo do meu coração a vocês, mesmo sendo mestre. Vocês têm que fazer as mesmas coisas. Vocês, mais do que nunca, agora, né, que eu estou indo, vão ter que servir. Vocês vão ter que fazer isso. E eles fizeram muito bem, né? Nós temos aí nosso testamento escrito com toda a compreensão das coisas que eles fizeram. 2000 e poucos anos atrás, eles fizeram, nós estamos aqui compreendendo esse servir deles hoje. Mas aquela situação aqui, ali como ele mesmo explica, a questão de servir, né? Para mostrar que todos que querem realmente serem de Cristo estão aqui para servir. Aí ele fala assim, essa passagem é interessante. Eu deixo-vos um mandamento, filhinhos. E ele com aquela coisa na alma dele, sabendo que já estava chegando a hora de ir, deixo-vos um mandamento. Olha só como é interessante. Nisso serão reconhecidos que sois meus. Em que? Ame uns aos outros como eu vos amei. É assim que reconhecerão que vós sois meus. E aí Jesus aqui continua fundamentando o Novo Testamento dele para os discípulos, né? Porque como já estava tudo ali prestes a acontecer, ele estava fundamentando, dando as últimas afirmações da sua verdade para os discípulos. Jesus ali, ele tinha que conscientizar os discípulos do que era este Novo Testamento, do que era este novo Evangelho, né? Porque ele estava ali sendo o testador que ia ser morto, né? E tinha que fundamentar o testamento dele. Os discípulos estavam ali para colher, para compreender através da sua consciência, para pregar para os outros e para deixar escrito para a gente compreender depois o nosso testamento, o nosso direito, né? E eles ali anotando na consciência tudo o que era nosso por direito nesse testamento e deles também, né? E Jesus começa a pregar: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, vós sois a vara e só pode dar fruto se estiverem em mim. Porque os discípulos tinham que compreender que não era através da lei e nem de qualquer tipo de sacrifício que estariam ligados a Deus. Mas a única forma de estarem ligados a Deus era através dele, para dar fruto do evangelho, para dar fruto da verdade. Não poderiam estar ligados a qualquer outro tipo de sacrifício, senão o sacrifício de Cristo, né? Era através dele. E ele continua fundamentando aquelas consciências, aquelas mentes, aquelas personalidades do que era esta nova verdade. Mais uma vez, eu vos deixo o meu mandamento. Ameis uns aos outros como eu vos amei. E não há maior amor no mundo do que dar a vida pelos seus amigos. E então, quando você vê um evangelho que se diz de Cristo, veste a verba, o nome, a palavra viva de Cristo, veste o templo de Cristo para fundamentar a verdade de Cristo e pregam morte, destruição, acepção de pessoas. Você já percebe que este evangelho aí é um evangelho do anticristo, introduzido no meio dos evangelhos. Por quê? Porque o fundamento, a chave hermenêutica do Novo Testamento é Jesus. Se Jesus disse que para nós sermos reconhecidos como pertencentes a Deus, como filhos de Deus, nós temos que o quê? Amar uns aos outros como ele nos amou e, se possível e necessário, dar a vida pelos nossos amigos, assim como eles estavam dando, assim como os discípulos deram para que esse testamento chegasse na gente, para que a compreensão do que era direito nosso chegasse na gente. Então, quando você vê um evangelho sorrateiro, deslizando como serpente e introduzido no meio do evangelho de Cristo, pregando morte, pregando destruição, pregando acepção de pessoas, evangelho com Jesus, pei, 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 tu, tu, tu,
você já fica ligado que aquilo ali é a serpente, meu querido. Porque o anticristo não vem pintado de assustador, porque assim todo mundo corria. Ele vem sorrateiro como a serpente, vem escondido como um ladrão, e disfarçado e bem vestido, e é assim que ele se introduz, e ele prega um evangelho totalmente contrário ao de Jesus, que é o de amar a todos e dar a vida pelo irmão. Como é que ele faz? Matar o irmão, destruir o irmão, afastar o irmão. Este evangelho aí já é o anticristo, gente, já fica ligada, mas vamos seguir aqui, né? E ele diz: olha, não fiquem assustados, meus filhinhos, porque o que tem que acontecer comigo convém que aconteça, porque é assim que tudo se cumprirá, assim é que vai se cumprir o pecado, a justiça e o juízo. E aí ele vai pregando o evangelho cada vez mais na fundamentação da consciência dos discípulos. E ele diz: convém que eu vá, porque quando eu for, vai vir o Consolador. E o Consolador é que vai convencer o coração, a mente de vocês. Aí ele vai explicar do pecado, da justiça e do juízo. Mas assim, e os discípulos, como assim do pecado, da justiça e do juízo? E o Deus vivo estava ali, pregando a verdade para que eles conhecessem e passassem para diante, para a gente compreender e para todas as pessoas que estavam ali à volta deles, né? Ele diz: do pecado, por quê? Porque as pessoas não acreditam que eu sou o pagador de pecados, porque as pessoas não acreditam que através de mim, como sacrifício único e verdadeiro, todos os pecados da humanidade foram perdoados. As pessoas ainda querem acreditar que é através da lei, que é através de qualquer outro sacrifício que terão perdão pelos seus pecados. Por isso que é o Espírito Santo que vai convencer o coração dos homens disso, de que eu sou o redentor de todos os pecados. É ele que vai convencer o coração sobre o pecado. Aí ele explica: e sobre a justiça? Como é? E ele diz: da justiça, porque eu vou para o meu Pai, porque eu vim cumprir a palavra do meu Pai. Era justo o que eu cumprisse, como ele afirmou que o faria. O primeiro Adão não cumpriu, então o segundo Adão veio e cumpriu toda a palavra que estava escrita pelo meu Pai. E eu vim cumprir toda a palavra, então eu fiz justiça ao que estava escrito. E é por isso que eu vou para o meu Pai. E como é do juízo? O do juízo é que o príncipe deste mundo foi derrotado. A cabeça da serpente foi pisada, como foi dito lá em Gênesis, que a cabeça da serpente seria pisada. Eu estou aqui para cumprir isso. Neste momento, o príncipe deste mundo vai ser cumprida a justiça sobre ele, e ele não terá mais direito à morte. Esta segunda morte, vocês não experimentarão mais a morte da consciência, né? Porque quando Adão caiu, houve essa morte, a morte da carne e a consciência, a energia que não se desfaz, ficou sobre o domínio da serpente, mas eu estou aqui para cumprir o juízo sobre o príncipe deste mundo, e a morte não pertencerá mais a ele. Então, a partir deste momento, o juízo vai estar cumprido, e então a segunda morte não existirá mais para todos aqueles que estejam ligados a mim, em espírito e em verdade, né? Que o meu espírito, ó, o Espírito Santo que vem do meu Pai, vai dar consciência de você a vocês sobre isso. E eu estou aqui explicando para vocês o que é isso. E o discípulo ali, anotando na consciência deles, e depois deixou anotadinho lá em João, para a gente ver cada pedacinho lá anotado. E ele continua, né? Eu saí do meu pai e estou voltando para ele mais uma vez, mas eu digo para vocês, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo essa coisa que vocês veem, essa percepção física, biológica, sistemática, eu venci. Tudo isso que existe foi vencido. Vocês estão aqui por tempo determinado, finito, mas a consciência de vocês, a mente de vocês não conhecerá mais a segunda morte, porque eu venci o mundo. E ele continua, e os discípulos perguntando, mas segunda morte, como assim? Como é essa vida eterna? E Jesus explica claramente.
Em que consiste a vida eterna? Vos direi que conheçamos a Deus como único e verdadeiro, através de Jesus, o qual enviastes. Então, tudo que estava escrito no Antigo Testamento que tinha que acontecer, que o Deus, eu sou, testificou que tinha que acontecer, o Cristo veio e cumpriu. Então eu reconheço que toda a verdade de Deus foi cumprida em Jesus Cristo. E o Jesus é quem vai fazer essa minha ligação, é o meu caminho, verdade e a vida, para que eu compreenda toda essa verdade através do Espírito Santo. E ele vai continuar. Pois esse Jesus cumpriu a ordem do que teria que fazer. E através dele retomemos e retomamos a glória que antes existia, a glória que o Cristo tinha com Deus antes que o mundo existisse, ela foi retomada. Olha que interessante. Lá, quando Paulo diz em Romanos, que ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta glória, ela foi rompida quando Adão caiu. Antes, né? Adão e Eva não se viam nus, não viam pecado em estarem nus. Eles não viam como bem e mal, como certo ou errado. Eles estavam ligados tanto a Deus e a tudo que os cercava, a todos os sistemas que os cercavam. Nada para eles era bem ou mal. Tudo era primeiro ligado para com Deus. E isso que era a glória com Deus. Quando Adão caiu, houve um rompimento com essa glória. E então Deus disse: agora, homem, tu morrerás, não terá mais acesso à árvore da vida, né? Não existirá mais a sua vida eterna de consciência, homem. Infelizmente, você vai morrer, vai ter um fim, vai ser finito para você. E houve ali um rompimento com a glória. E o homem passou a ver a mulher nua, a mulher viu o homem nu, e o homem constituiu-se a partir de si mesmo e do outro, e de todo o sistema que o cercava, tinha certo, tinha errado, tinha pecado. Então, ali, aquele rompimento, o homem não conseguia compreender a Deus mais, não conseguia entender o que era bom para com Deus. Por mais que viesse mandamento explicando, a consciência do homem estava desligada. E Jesus veio para fazer essa renovação com a glória. O próprio Jesus Cristo explicando que ele era essa renovação com a glória, né? E ele dizendo, né, meus filhos, enquanto eu estou aqui, eu estou fundamentando essa verdade para vocês, todo dia fundamentando. Mas convém que eu vá, eu quero que vocês compreendam que isso tem que acontecer, né? Mas o que eu não quero que aconteça é que essa verdade seja retirada do coração de vocês. Inclusive, eu pedi para o meu Pai, para que ele não vos tire do mundo, mas que não permita que o mundo tire a minha verdade do coração de vocês. O mundo e tudo que existe nele, todos os sistemas, todos os sentidos, emoções e todas as coisas que o cercam. O que eu mais peço para o meu Pai é para que ele não permita que o mundo tire a verdade do coração de vocês. É isso que eu peço para o meu Pai, porque do mundo vocês não vão ser retirados, vocês vão continuar aí pregando a minha palavra, amando uns aos outros, passando essa mensagem para frente. E o que eu não quero é que essa mensagem seja tirada do coração de vocês. Não permitam. E ele continua a pregar, né? E uma coisa interessante é quando João descreve quando o Judas chegou com a carreata do mal, né? Que o Judas chega e Jesus, empolgado, né, com toda aquela pregação e aquela afirmação da verdade no coração dos discípulos, ele vai adiante e diz assim: a quem procuras? Aí um dos caras responde a Jesus e ele diz: sou eu. E quando ele disse sou eu, João diz que todo mundo caiu por terra. Todos, ninguém conseguiu ficar em pé. Aí ninguém entendendo direito, se levanta, se limpando. E aí, meio atordoados, Jesus pergunta de novo: a quem procuras? E eles dizem: Jesus. E ele disse: eu não já disse que sou eu? Mas assim, como João traz essas purpurinas, né? A gente fica meio assim com essa verdade, porque aquele momento ali era um momento do juízo, era um momento
da justiça, né? Era o momento do pecado, era o momento de estar acontecendo toda aquela verdade, onde ele poderia dizer que não era ele, onde ele poderia fazer qualquer coisa, mas naquele momento ele tomou a frente e disse: sou eu. E aquele sou eu suou, estremecendo todas as energias que estavam ao seu redor, porque ele estava dizendo sim para mim, sim para você, sim para os discípulos e sim para toda a humanidade. Aquele momento ali, todo mundo caiu por terra porque foi uma afirmação. Foi ele dizendo: serei sim, meu Pai, o segundo Adão, que cumpre toda a verdade, toda a vontade, toda a tua justiça. E aí a gente vê as coisas acontecendo, porque a partir dali ele foi levado para ser julgado, né? Primeiro lá com os sacerdotes, sumo sacerdote, depois ele foi julgado por Pilatos. Aí aconteceu a crucificação, que a gente já leu também em Mateus, já fundamentou um pouquinho da parte da fundamentação de Mateus. E o João, ele traz uma percepção interessante do pós, né? Quando ele aparece para Maria, aí depois ele aparece para os discípulos a primeira vez, aí na segunda vez tem acontecimento de Tomé, que Tomé meio que não acredita que é ele mesmo, né? E aí ele diz: pois toca aqui, pega aqui para você ver que sou eu. Quem sabe eu fosse também um Tomé da vida e quisesse pegar e sentir, né? Porque era uma coisa extraordinária. Ou quem sabe eu fosse um João e visse as purpurinas das coisas e me encantasse tanto com essas purpurinas que vivesse por muito tempo como João viveu, ao ponto de morrer de velhice e escreveu para a gente aí Apocalipse, de tanta purpurina que ele tinha guardada dentro dele, né? Dos olhos deles brilharem com todas essas coisas extraordinárias. E aí João traz uma percepção interessante de Pedro, né? Que na terceira vez que ele aparece para os discípulos, Jesus, que ele já sabe que ele ali vai subir aos céus, ele diz assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: amo, Senhor. Ele, pois, apacenta minhas ovelhas. Aí ele fala a segunda vez a mesma coisa: Pedro, tu me amas, pois apacenta minhas ovelhas. E aí na terceira vez o Pedro já estava moído, com o coração só no gemido da graça, assim. E ele disse: amo, Senhor. E aí ele diz: pois apacenta minhas ovelhas. Porque ali era uma forma do Jesus, do Deus, ele estava tranquilizando a consciência de Pedro, né? Porque teve o acontecimento de Pedro negar a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E antes que o Jesus subisse, ele fez o Pedro afirmar 3 vezes, né? Que o amava e deixou lá na consciência de Pedro este perdão. Então é um evangelho muito bonito. Eu acredito que todos devem ler. É um livro muito interessante que traz essas purpurinas juvenis, né, da cabeça de um jovem que viveu com Cristo vivo e que trouxe essa percepção para a gente.